Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, a igreja estava no início, logo depois da volta de Jesus, logo depois do dia de Pentecostes, e certo dia o apóstolo Pedro está entrando no templo e acontece essa história. Atos capítulo 3, vou ler primeiros versos de 6 a 10. O texto diz assim: Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Essa história acontece um certo dia, às 3 horas da tarde. Pedro e João, eles se deslocam ao templo para orar. Era o horário que os judeus iam ao templo orar. E Pedro e João vão ao templo para orar. Quando eles chegam na entrada do templo, ali está um homem pedindo esmolas. Aquele homem olha para Pedro e João e pede uma esmola. Ele pede uma esmola e Pedro olha para ele e fala: olhe nos meus olhos. Quando Pedro diz isso, com certeza eu penso: bem, eu vou receber alguns trocadinhos. Agora sim, eu vou ganhar algum dinheiro. Mas Pedro diz para ele: olha, nós não temos ouro e nem prata, mas o que temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante e ande. Note que ele pediu por dinheiro. Ele pediu para saciar a sua necessidade física. E Pedro o cura. Pedro o cura fisicamente. Por esse motivo, aquele homem fica de pé e todos ficam perplexos. E é interessante que, se você continuar lendo o texto a partir do verso 11, você vai ver que as pessoas querem glorificar a Pedro, as pessoas querem endeusar a Pedro. E olha o que Pedro diz no verso 12: Israelitas, por que isto surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Ou seja, Pedro diz: olha, por que vocês estão olhando para nós? Toda a glória deve ser dada a Deus. Todo louvor deve ser dado a Deus. Nenhum milagre é realizado por nós homens. E se o ser humano realizar, não é um milagre, é uma ilusão. Milagre é departamento de Deus. E quando ele acontece, aquele que Deus está usando, ele tem que reconhecer a sua pequenez e agradecer a Deus por isso, louvar a Deus por isso. Note que Pedro andou com Jesus por 3 anos e ele sabe quem é Jesus. Por isso, ele glorifica a Deus. E que eu e você sempre possamos pensar nisso. Muitas vezes nós não temos dinheiro, mas nós temos o poder de Deus. E esse poder de Deus se manifesta curando, esse poder de Deus se manifesta salvando, aconselhando. Muitas vezes o que a outra pessoa precisa não é um milagre físico, mas é uma palavra de conforto, é uma palavra de consolo. E eu e você somos esse agente. Por isso, nem sempre nós temos ouro e nem prata, mas nós podemos dizer, em nome de Jesus, ande. Às vezes ele não vai andar fisicamente, mas ele vai andar emocional e espiritualmente. Tenha uma boa noite. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz.